Vou demonstrar para vocês agora como configurar a folha de pagamento no Questor Cloud. Indo no menu de Operações, Configurações, irei acessar a rotina do configurador unificado. Nessa rotina eu terei em um único local todas as abas que são necessárias para ser feito o cálculo de folha de pagamento dentro do Questor. Então eu terei o menu de empresa, porte e apuração, GPS, tabela de GPS, filial, organograma, local contábil, E-social configurações e lotações. Essas últimas são as necessárias para a geração do E-social. Então aqui nesse menu de empresa, teremos várias configurações da folha de pagamento, tá? Lembrando que ao clicar em ações novo, a gente terá esse menu já pré-preenchido de acordo com o padrão, que será o cálculo da folha utilizando o mês como comercial no seu divisor, ou seja, 30 dias. Vale lembrar que o cálculo da folha ele é feito em horas, todos os eventos estão configurados em hora, então caso o usuário venha a alterar isso aqui para dias, terá que ser feito um ajuste em toda a tabela de eventos. Então o aconselhado é não fazer alteração no campo cálculo de horas. E aqui a gente vai ter um parâmetro bem importante, que é o pagamento da folha mensal, se ele vai ser no mês ou no mês seguinte. Esse parâmetro ele é importante para a geração do E-social, se o 1210 da competência será gerado dentro do igual à competência do 1200 ou no mês seguinte. E aqui alguns cálculos proporcionais. Lembrando que ao clicar em ações novo, o sistema terá sempre o cálculo pela escala, ou seja, mês comercial, podendo ser alterado de acordo com a necessidade do cliente. Aqui teremos a aba do porte e apuração, é o porte da empresa. Vamos configurar essa empresa aqui como se fosse uma empresa simples nacional. Então eu vou colocar aqui no meu último porte, ou eu posso vir aqui em ações, novo, e vou botar aqui 1/4/2024. Vamos entender que eu estou iniciando o cálculo da minha folha em 1/4/2024, e eu vou dizer para o sistema que essa empresa ela é optante pelo Simples. Vou salvar. Então, indiquei para o Questor que a empresa está iniciando o meu cálculo no dia 1/4/2024 e o porte da empresa ela é optante pelo Simples. Caso essa empresa em 2025 venha a mudar o porte para não simples, ou seja, presumido ou real, eu viria aqui em ações, novo, e criaria um novo porte com a data 1/1/2025, mudando o meu porte para não optante. Aqui no não optante se enquadra também aquelas empresas que são do anexo 4 do Simples Nacional. Então toda empresa do anexo 4 do Simples Nacional, ela vai ficar com a opção 1 de não optante, tá? A próxima aba é a tabela de GPS. Essa tabela de GPS ela é vinculada na minha filial, ou seja, na minha configuração de filial. Caso a empresa tenha várias filiais, vamos dar um exemplo de 3 filiais, eu terei que ter aqui em tabela de GPS 3 tabelas de GPS, tá? Por conta que cada estabelecimento na minha configuração de filial vai receber um código de tabela de GPS.
aonde nesse código de tabela de GPS estará vinculado todos os cálculos que o questor precisa saber para efetuar o cálculo da GPS, tá? Então, aqui eu tenho como exemplo a tabela 1, que vamos entender que é a matriz. A matriz. E aqui eu vou ter a tabela 2, que seria da minha filial 2. Lembrando que o estabelecimento 1 é sempre a matriz no questor. Agora eu vou criar aqui em tabelas meus códigos associado ao código da tabela que na rotina anterior a gente criou. Então aqui eu vou ter a tabela 1 e vou vincular os meus códigos nessa tabela 1. Tá aqui os meus códigos. Como essa empresa ela não é presumido o lucro real, então ela não vai ter o percentual de empresa indicado aqui, como também ela não vai ter terceiros, nem vai ter percentual de diretor e autônomos. Esse percentual de diretor e autônomos é os 20%, não é os 11% no cálculo mensal da folha, tá? Isso é no cálculo da GPS e a parte patronal. A gente deixa indicado aqui o RAT e o FAP por conta que tem que ser levado para o E-Social essa informação. Então a gente deixa preenchido, porém o sistema não vai calcular porque o porte da empresa está como optante pelo Simples. Na abinha de filial, eu vou vincular a tabela de GPS para cada estabelecimento. A minha matriz, eu vou colocar aqui o código 1, que é da matriz, tabela matriz aqui, ó, e vou salvar. E na minha próxima configuração, eu vou ter o estabelecimento 2, que é a minha filial 2, e aqui eu vou vincular a minha tabela 2. Com isso, caso a empresa venha a ter FAP, o cálculo do FAP mudando de regime, eu não terei problemas por o FAP ser diferente do estabelecimento matriz da filial. Nessa configuração também é onde a gente vai indicar a tabela de feriados, tá? Então, clicando aqui no mais, você pode criar uma tabela de feriados e vincular em cada configuração. Então, na minha filial, se for no caso em São Paulo, a minha matriz, que é o estabelecimento 1, em Recife, então cada um está com sua tabela. Nessa rotina aqui também de filial, é onde eu posso indicar aqui embaixo o percentual caso a empresa trabalhe com adiantamento salarial. Então aqui eu vou ter o meu percentual, caso a empresa trabalhe, caso contrário, deixe isso zerado. Aqui a gente vai ter a aba de organograma, que são os departamentos, também por estabelecimento, tá? O local contábil, que é utilizado para a contabilização da folha. Tá aqui. E a configuração do E-Social. Essa configuração do E-Social aqui, a opção, ela é utilizada para a geração das tabelas iniciais. Então, essa data que você colocará aqui, esse campo, vai ser utilizado para gerar o início das tabelas. Portanto, caso esteja começando a folha de pagamento, por exemplo, no mês 5, então eu colocaria aqui 1/5 de 2024, tá? Só colocaria uma data diferente da data que eu estou iniciando, caso eu tenha a necessidade de reprocessar essa folha dentro do questor. Então, por acaso, se eu precise fazer um cálculo, um recálculo de janeiro de 2024 até o mês atual, eu colocaria então nesse caso aqui janeiro de 2024. E aqui são as opções, tá? As opções, os campos que você já tem em qualquer outro software. Vale destacar apenas a questão da utilização de ortoga. Se for trabalhar como procuração aqui, você vai colocar que ortoga sim. Caso não, você utiliza a opção de não e aqui você vai vincular o certificado. Esse certificado ele tem que ser enviado para a nossa central através desse íconezinho aqui, ó. Então, clicando aqui,
você direciona para o local do arquivo do certificado e coloca a senha. E coloca a senha e executa. Feito isso, o certificado irá aparecer nessa opçãozinha aqui, ó. Vai aparecer para você conseguir fazer a vinculação. Só vai aparecer certificados aqui de quem tiver sido enviado para a central de certificados. E aqui você vai ter, por último, que eu deixei aqui como ortoga sim, beleza. Vou salvar. E aqui por último a lotação. Então a lotação ela é criada por estabelecimento. Se eu tenho matriz e filial, eu vou ter duas lotações. A lotação, o código é independente, tá? Não necessariamente a 1 é matriz, nem a 2 é filial 2, mas por questão de organização, então eu vou ter aqui o código de lotação 1 utilizando a tabela de GPS 1 que é da matriz. E depois eu vou ter a lotação 2 com a tabela de GPS 2 que é da filial 2. Então para cada estabelecimento eu vou ter que ter uma lotação. Lembrando que essa configuração estando pronta, como é o caso dessa daqui que está como uma empresa do Simples, acessando uma outra empresa que não esteja configurada, vocês podem clicar aqui em copiar configurações e aqui indicar da onde vai buscar a configuração, no caso a minha empresa 32, matriz, e jogar a configuração, duplicar para a empresa, vocês selecionam aqui, vou botar para essa empresa 1, estabelecimento 1. E aqui eu posso marcar toda a minha configuração que eu quero duplicar, as tabelas que eu quero duplicar. Caso lá já exista uma com a mesma data de opção, eu tenho uma opçãozinha aqui de deseja alterar ou não. E aqui seria a data do porte da empresa que eu colocaria. Então vou botar aqui, se eu estou iniciando minha folha, o primeiro cálculo que eu estou na competência 4, então 1/4/2024. Caso eu precise recalcular a folha de janeiro, eu colocaria 1/1/2024 e aqui a data inicial da minha tabela de GPS. Posso repetir a mesma data da opção e vou executar. Ok? Diz que já existe uma configuração lá, se eu quero duplicar, substituir sim. Ok. Ele fez a minha duplicação. Então isso quer dizer que a minha empresa 1 já estaria também configurada para acessar o módulo folha de pagamento.